Olá pessoal, continuando a leitura do livro História da Idade Média. Os estados dos francos. 1. O estado franco no tempo dos merovingios. Clovis, nos meados do século V, os francos dividiram-se em várias tribos, estavam à frente de cada um príncipe. Os francos começaram a apoderar-se das terras das Gálias. Um de seus príncipes, Clovis, 481 a 511, aliando-se a outros, empreendeu uma série de expedições de conquista e apoderou-se das últimas possessões dos romanos na Gália. As conquistas dos francos produziram grandes mudanças em seu regime. O poder de Clovis fortaleceu-se. De chefe de uma das tribos francas, formou-se em soberano de um grande estado. Até então os guerreiros viam nele somente um chefe militar. Daí para diante, foi-lhe exigida a obediência incondicional. O cronista franco do século IV narra que durante a conquista da cidade de Soissons havia um botim conseguido uma taça preciosa de rara beleza. Ao repartir o botim, Clovis quis ficar com ela. Porém, um dos guerreiros partiu-a com a espada e disse: receberás somente o que te cabe na partilha. Clovis nada disse. Um ano mais tarde, porém, durante uma revista militar, provocou uma discussão com esse guerreiro porque suas armas não estavam em ordem. E com seu machado de combate partiu-lhe o crânio em dois, exclamando: assim fizeste com a taça. Todos se sentiram aterrorizados ante semelhante ato, e ninguém ousou replicar-lhe. Por essa narrativa se verifica como havia crescido o poder e a autoridade de Clovis. Clovis conquistou uma parte dos domínios dos visigodos, lançando-os para além dos Pirineus. Dessa forma, quase toda a Gália ficou sob domínio dos francos, que também submeteram a leste do Reno uma série de tribos germânicas. O regime político dos francos. Clovis começou suas conquistas em alianças com outros príncipes francos. Ao aumentar seu poder durante as guerras, tratou de livrar-se deles. Por meio de astúcia e da perfídia, conseguiu a ruína de todos os rivais. Assim tornou-se rei único dos francos. Descendia de Meroveu, e por essa razão ele e seus sucessores chamavam-se reis da casa dos Merovingios. Clovis tinha uma tropa numerosa, repartia entre seus fiéis guerreiros, como prêmio a seus serviços, terras que eram trabalhadas por servos da gleba. Deixou de convocar a Assembleia Popular para os diferentes domínios de seu reino, enviava seus favoritos, que recebia o nome de condes. Os condes arrecadavam os tributos e muitos, em benefícios do rei, recrutavam os guerreiros para as expedições militares. Clovis e a Igreja. No aumento do poder do rei, a Igreja representou um grande papel. O cristianismo, que em sua origem foi religião da massa oprimida, converteu-se depois do triunfo um sustentáculo do Império Romano escravista. Os imperadores e os escravistas apoiavam a Igreja porque esta ensinava ao escravo e ao colono a obediência aos senhores, reprovava a sublevação
dizia que os reis eram de origem divina. Os bispos eram frequentemente as personagens mais importantes das cidades romanas. Eles e o clero recebiam do governo romano terras e toda sorte de riquezas. Depois da queda do império, a igreja procurou conquistar-se para si uma situação predominante entre os bárbaros, para que devia conseguir a difusão do cristianismo entre eles. Clovis percebeu a força do apoio que podia obter da igreja e converteu-se ao cristianismo, juntamente com seus fiéis guerreiros. Ele, os filhos, ofereciam à igreja generosamente terras servos da gleba, e em troca ele contribuiu para o fortalecimento do poder da igreja. A perfídia de Clovis e seus crimes pouco inquietavam a igreja. Por sua proteção ao clero e por seus ricos donativos, estava pronta a exaltá-lo de todas as formas. Dessa maneira, ia transformando-se no regime social dos francos. Formava-se entre eles um Estado. O poder real se fortalecia. Os milicianos do rei e o alto clero recebiam grandes propriedades de terra que eram cultivadas com o trabalho dos servos da gleba. A comuna rural. A maior parte dos francos era constituída por camponeses livres. Anteriormente, esses viviam, tal como outros bárbaros, em comunas formadas por indivíduos da mesma origem. Entretanto, com as guerras incessantes e as conquistas de novas terras, essas comunas familiares se decompuseram. Os francos livres que se instalavam nas terras novas estavam unidos entre si, não mais pelo parentesco, mas pela vizinhança. Todos os habitantes de uma aldeia formavam uma só comuna, a marca. Cada habitante da marca obtinha desta um lote de terra de lavoura, e todos juntos desfrutavam os bosques e o campo de pastoreio, assim como as águas pertencentes à marca. Os habitantes da aldeia reuniram-se em assembleia para resolver seus problemas e eleger chefes comunais. A população de várias aldeias reunia-se para realizar assembleias judiciais. Os juízes, as leis bárbaras. Nessas assembleias eram julgados diversos delitos. Se o depoimento das testemunhas não era o suficiente para demonstrar a culpabilidade do acusado, a questão se resolvia de modo particular, denominado julgamento de Deus. O acusado deveria purificar-se, entre aspas, da acusação por meio de um juramento. Com ele deviam pronunciar o juramento de seus parentes. Era necessário fazê-lo de memória, sem qualquer equívoco. Menor erro significava condenação. Os homens de então consideravam que era o próprio Deus, então não permitia que o acusado pronunciasse corretamente o juramento e mostrava sua culpabilidade. Do outro modo, de demonstrar a culpa era a prova do ferro ou da água. O acusado devia tomar em suas mãos o ferro aquecido ao rubro ou pôr a mão em água fervendo. A mão queimada era vendada. E algum tempo depois a ferida examinada. Se cicatrizava, bem, o acusado era absolvido. Caso contrário, condenado. Existia outra forma de julgamento de Deus, o duelo judicial. O vencedor ganhava a causa, o culpado devia pagar-lhe uma multa. Parte da multa beneficiava a vítima e seus parentes mais próximos, outra, seu clã, e outra, ainda o rei. Desde o fim do século V, as leis começaram a ser compiladas. A coleção completa constituía uma extensa enumeração de toda espécie de delito, com a indicação das multas a impor em cada caso. Tais compilações de leis têm o nome de leis bárbaras. Nelas eram indicadas as multas que se deviam pagar pelo roubo de um porco, pela colheita da produção alheia, por um assassínio. Cada tribo bárbara tinha uma lei. Uma das mais antigas leis sálicas de francos sálios chamava-se a poderosa das tribos dos francos. Por meio das leis bárbaras, tomamos conhecimento das transformações que se verificavam naquele tempo nos regimes
dos francos e de outras tribos bárbaras. Vemos que a desigualdade vai aumentando. Assim, pelo assassínio de um miliciano real, pagava-se uma multa 3 vezes maior do que pelo um simples franco livre comum. Pelo homicídio de um romano livre, pagava-se metade do que correspondia ao assassínio de um franco. Pelo assassínio de um colono, pagava-se menos ainda, e pelo de um escravo, uma multa semelhante imposta no caso do roubo de um touro. Fortalecimento da nobreza militar e começo da servidão dos camponeses. Clovis dividiu o Estado franco entre os seus filhos. Uma nova divisão teve lugar entre os netos de Clovis. Dessa maneira, o Estado franco desmoronou-se e dividiu-se em parte cada uma com seu próprio rei. Esses guerreavam-se incessantemente, procurando arrebatar as terras uns dos outros. As guerras aumentavam a importância da nobreza militar. Os reis tentavam obter apoio desta e repartiam com ela suas terras, o que deu como resultado de a possessão de territoriais dos reis fosse diminuindo ao passar do tempo e declinasse na sua influência. A rebelde nobreza militar deixou por completo de preocupar-se com os reis. Posteriormente, o Estado franco reuniu-se, mas a importância do poder real foi decrescendo cada vez mais. A nobreza militar possuía grandes domínios, contribuía neles casas senhoriais fortificadas, suas terras eram trabalhadas pelos servos da gleba. Os nobres passaram a ter suas próprias milícias. Eles mesmos podiam fazer guerra e oprimir os vizinhos. Nesse sentido, a nobreza eclesiástica não ficava atrás. Muitos bispos eram verdadeiros salteadores, tinham suas próprias tropas armadas e usavam couraças e participavam de incursões contra os vizinhos. A nobreza começou a apoderar-se das terras das comunas camponesas livres e a exigir de seus habitantes serviços pessoais e pagamento do censo. Censo ou foro, espécie de renda paga somente pelos vilões a homens livres. As guerras intermináveis arruinavam os francos livres. Suas terras, seus bens estavam expostos ao saque. Os arruinados procuravam a ajuda dos latifundiários opulentos e colocavam-se sob sua proteção. Essa colocação do fraco sob a proteção do poderoso denominou-se patronato. Em troca dessa proteção, o camponês obrigava-se a trabalhar para seu patrono e pagar-lhe um censo. A usurpação das terras das comunas livres pelos nobres e o patronato foram um caminho que conduziu gradualmente aos agricultores livres da servidão. Nos tempos do Merovingios, a cultura do Estado franco manteve em nível muito baixo. A rude nobreza militar e eclesiástica passava o tempo em guerras, festins e incursão contra propriedades vizinhas. Desapareciam os restos da cultura romana, a instrução decaía, tornando-se raros os homens eruditos. Em todas as classes sociais imperava a superstição e a fé em toda a sorte de milagres e adivinhações. O clero tirava daí não poucas vantagens, mas nas igrejas e nos conventos arranjavam-se túmulos dos santos, os quais, segundo se dizia, curavam enfermidades e propiciavam bons negócios. Apareceu um grande número de vidas dos santos, nas quais lhe contavam histórias sobre milagres por eles realizados. Tanto a nobreza como a população comum acreditavam nessas histórias. Fazia donativos à igreja para conseguir a ajuda desses santos milagrosos. 2. O Estado franco durante o reinado dos primeiros carovingios. Depois de haver repartido a maior parte das suas terras, os últimos reis da dinastia merovingia já não tinham qualquer poder e não participavam do governo. Receberam o apelido de reis vagabundos. Ao mesmo tempo que decaiu o poder dos reis, crescia cada vez mais a influência da família nobre dos carovingios ou carolingios, que possuíam grandes domínios da parte oriental
do Estado franco. No tempo dos reis vagabundos que ocuparam eles a mais alta dignidade da corte e dos mordomos do palácio, os mordomos comandavam o exército, administravam a coleta de impostos e divisões de terra. Os carlovingios foram assenhorando-se cada vez mais no poder. Os reis se achavam em estado de absoluta dependência em relação aos mordomos que tinham sabido unir em torno de si os nobres. Carlos Martel. Um dos mais destacados mordomos foi Carlos Martel, 715 a 741. Por esta época, o Estado franco sofreu a invasão dos árabes, que tinham conquistado durante o século V2 enorme extensão na Ásia e no norte da África. Depois de cruzarem no ano de 711 o Estreito de Gibraltar, venceram os visigodos e apoderaram-se de maior parte da Península Ibérica. Em seguida, atravessaram os Pirineus e começaram a atacar o Estado franco. Carlos Martel, à frente do exército, enfrentou os árabes no ano de 732 em Poitiers. Os francos, cerrando fileiras, resistiram firmemente aos ataques da cavalaria árabe. Finalmente, os árabes, retirando-se, abandonando acampamento e material de guerra. Depois dessa derrota, deixaram de atacar a terra dos francos. A vitória de Poitiers fortaleceu mais ainda o poder de Carlos Martel. Durante a guerra com os árabes, Carlos Martel tomou medidas decisivas para consolidar a força militar dos francos. A fim de enfrentar a cavalaria árabe, necessitava de guerreiros bem armados e, além disso, não mais infantes, e sim cavalaria. Os camponeses livres haviam se empobrecido, não poderiam apresentar-se para a guerra bem armados e menos ainda a cavalo. Carlos Martel arrebatou à igreja, a maior latifundiária da sociedade franca, parte de suas terras, dividiu entre os guerreiros, obrigando-os a prestar serviço militar no corpo da cavalaria. As terras que se davam como recompensa do serviço militar prestado chamavam-se benefícios, e os guerreiros que a receberam denominavam-se vassalos. Os vassalos transformaram-se na força militar permanente do Estado franco, que colocou acima dos simples agricultores livres. A classe militar utilizou suas armas não só nas guerras contra os inimigos, mas também para submeter e reduzir a servidão dos camponeses livres. Carlos Martel, necessitando de força militar, despojou a igreja, como vimos, de parte de suas terras. Não o fez, porém, por hostilidade a ela. Foi que ela sempre apoiou o poder, pois foi ela que sempre apoiou o poder. Durante o seu governo, o clero continuou gozando da situação privilegiada ao distribuir parte das terras eclesiásticas entre os guerreiros. Carlos Martel consolidou o poder dos carovingios, fortaleceu-se no poder militar dos francos e preparou o terreno para a nova conquista. Pepino o Breve. O sucessor de Carlos Martel, Pepino o Breve, assim chamado por sua baixa estatura, aproveitou os triunfos daquela para destronar os merovingios e assegurar o trono real para os carovingios. A fim de consolidar seu poder, Pepino pediu ajuda ao bispo de Roma, considerado chefe da igreja, que tinha denominação de papa. Pepino enviou-lhe seus presentes com a pergunta: quem deve ser chamado de rei? Aquele que detém o poder ou aquele que foi despojado dele? O papa respondeu: é melhor chamar de rei aquele que detinha o poder e que foi despojado dele. Pepino encerrou no convento o último rei da casa dos merovingios e converteu-se em rei dos francos, 751. O Papa de Roma necessitava também de ajuda de Pepino. Naquele tempo, a maior parte da Itália estava sob o domínio dos lombardos. Suas terras contornavam o oeste junto a Roma. A incursão dos lombardos obrigava o Papa a pedir ajuda de Pepino, que venceu os lombardos e entregou ao pontífice as terras conquistadas. Assim surgiu o estado à frente do qual estava o Papa. As cidades principais do papado foram Roma e Ravenna.
Os papas exerceram não somente autoridade espiritual, mas transformaram-se também em soberanos. Os papas quiseram demonstrar que não eram senhores de suas terras graças aos reis francos. Por ordem dele foi preparado o edito falso, no qual se dizia imperador Constantino, ao trasladar sua capital para Constantinopla, entregara aos papas a soberania da Itália e todos os países do oeste. Esse edito tomou o nome de dádiva de Constantino. Os papas invocaram posteriormente muitas vezes o falso edito ao pretenderem demonstrar seu direito de soberania sobre a Europa Ocidental. 3. Carlos Magno. As guerras de Carlos Magno, o Estado franco atingiu seu máximo poderio durante o reinado do filho de Pepino o Breve, Carlos Magno, 768 a 814. Todo o seu governo transcorreu em guerra. Não retrocedia ante os malogros passageiros e foi empreendendo novas campanhas para subjugar as tribos ainda não submetidas. Carlos Magno participou pessoalmente de 30 campanhas. A personalidade de Carlos Magno impressionou fortemente a seus contemporâneos. Por muito tempo ficou gravada na memória seus pósteros. Destacavam-se por sua elevada estatura e sua força física invulgar. Até a idade muito avançada não soube o que era doença ou cansaço. Seus contemporâneos surpreendiam-se ante a sua impetuosa energia, sua faculdade de penetrar em todas as minúcias da direção do Estado e da economia. Carlos Magno foi herói de muitos contos e lendas, reiniciou a guerra contra os lombardos e conquistou suas terras. Desse modo, a maior parte da Itália foi anexada aos domínios francos. A oeste, Carlos Magno passou com seus guerreiros os Pirineus 777, tomou aos árabes várias cidades, porém sofreu uma derrota e regressou ao seu país. Durante a retirada, o destacamento sob comando de Rolando foi aniquilado pelos vascos no desfiladeiro de Roncesvalles, nos Pirineus. Foram os cantos dedicados a esse acontecimento que falam do heroísmo de Rolando e de sua fidelidade a Carlos Magno, que teve origem ao grande poema Canção de Rolando. Os francos recomendaram sua luta contra os árabes e conquistaram as terras que ficaram a oeste do Monte Pirineu, inclusive da cidade de Barcelona. Com essas terras formou-se uma região à parte que foi denominada de marca hispânica, que chamavam-se as marcas não somente as comunas, mas também as regiões fronteiriças. A leste, Carlos Magno sustentou guerra por espaço de mais de 30 anos contra tribos germânicas dos saxões. O regime social deste era semelhante ao descrito por Tácito. A maior parte da população saxã livre vivia em comunas formadas por um mesmo clã. Acabava de aparecer entre eles a nobreza de clã. Carlos Magno queria apoderar-se de seus territórios e transformar os saxões livres em servos da gleba. Porém, eles lhe opuseram uma tenaz resistência. Carlos Magno os derrotou mais de uma vez, mas quando o exército franco saía das terras saxãs, instalavam-se aí as rebeliões. 8 vezes marchou Carlos Magno contra os saxões. Teve de servir-se da igreja para submetê-los, convertendo-os à força ao cristianismo. Para quebrar a resistência dos saxões, promulgou leis cruéis. Considerava-se delito não somente a luta contra os francos, mas também qualquer repúdio ao cristianismo. A adoração dos deuses saxônicos ou falta do cumprimento dos ritos cristãos eram ameaçados com pena de morte. A morte pesava até sobre quem provava carne nos dias de abstinência. Em certa ocasião, Carlos Magno ordenou a execução de uma vez 4.500 saxões. Finalmente conseguiu atrair a nobreza saxônica por meio de uma repartição de terras graças ao poder que lhe deu sobre os saxões livres. A nobreza adotou o cristianismo e apoiou Carlos Magno. Não obstante, somente em princípios do século X é que os saxões foram completamente subjugados.
Durante a guerra contra eles, Carlos Magno viu-se diante das tribos eslava que viviam no leste do Elba. Algumas dessas tribos reconheceram sua dependência perante ele. Como resultado das expedições de Carlos Magno, o território do Estado Franco aumentou consideravelmente. Estava integrado pela maior parte do que tinha sido o Império Romano do Ocidente. Carlos Magno era soberano mais poderoso da Europa. No ano de 800, durante sua estada em Roma, recebeu das mãos do Papa a coroa imperial e seguiu e tomou o título de imperador. O regime político. Carlos Magno considerava que o poder que lhe havia sido dado por Deus exigiu dos súditos um juramento de fidelidade. A igreja ensinava que desobedecer ao imperador e rebelar-se contra ele não somente crime lesa majestade, mas também era pecado. E o pecado era castigado por Deus. Desse modo, a igreja consolidava a dominação do imperador. A corte real converteu-se no centro do governo. A princípio, Carlos Magno não teve uma capital fixa, acompanhado de seus cortesões, viajava continuamente pelo país. Mas quando foi coroado imperador, converteu-se em capital do império da cidade de Aix-la-Chapelle. Ali construiu casas para si e para os cortesões em uma grande catedral. Carlos Magno dividiu o país em circunscrições. As circunscrições fronteiriças chamavam-se de marcas. Havia marcas tanto no oeste como marcas hispânicas, como no leste, na fronteira, nas terras eslavas. As marcas eram bem fortificadas e serviam como proteção do Estado contra invasões posteriores. À frente de cada circunscrição estava um conde. O conde que chefiava uma marca chamava-se Margrave. Para inspecionar os atos dos condes, o Carlos Magno enviava às circunscrições os missis dominis, enviados imperiais. Tinham eles a obrigação de vigiar o cumprimento da ordem de Carlos Magno, certificar-se da exatidão da resolução judicial, fiscalizar toda a atividade dos condes. 2 vezes por ano, no outono e na primavera, Carlos Magno convocava assembleias especiais. As assembleias outonais compareciam os grandes proprietários de terra, os milicianos reais. Carlos Magno discutia com a nobreza sobre diferentes questões o governo do país. Depois dessa consulta, promulgava as leis chamadas capitulares. As assembleias primaveris eram mais numerosas. Nelas tinha lugar a revista das forças militares dos francos. Essas assembleias receberam a designação de Campos de Maio. Senhores e vassalos. Carlos Magno distribuía benefícios entre seus vassalos. Exigia a eles não somente participação pessoal nas expedições militares, mas também a apresentação de homens armados. Para recrutar esses homens, os vassalos reais concediam, por sua vez, benefícios. Dessa maneira, tinham também seus próprios vassalos. Os vassalos reais eram senhores de seus próprios vassalos. Os vassalos eram donos de uma de suas terras mediante a condição de prestar serviço militar. Tinham a obrigação de apresentar-se com seus senhores e ir para a guerra. Os benefícios eram distribuídos de forma posse-vitalícias. Desde a segunda metade do século I, porém transformaram-se em hereditários. Essas posses hereditárias que os vassalos desfrutaram em troca de prestação de serviço militar receberam o nome de feudos. Assim foi organizada a classe dominante. O senhor supremo era o rei e tinha seus grandes vassalos, os quais, por sua vez, eram senhores de seus próprios vassalos. Os senhores e os servos da gleba. Todos os senhores e seus vassalos viviam e desempenhavam os seus cargos às expensas do trabalho dos servos da gleba. A classe dos servos da gleba formou-se em parte com os escravos que haviam recebido em parcelas de terra, porém, principalmente, com os camponeses da comuna iam ficando em situação de dependência em relação aos grandes latifundiários. O rei, a igreja e os senhores apoderaram-se em todo o território do Estado Franco das terras das comunas livres. Uma parte considerável dessas terras usurpadas foi transformada pelos senhores em terras de domínio e sobre elas assentaram-se as fazendas senhoriais.
Cada família camponesa possuía sua granja e o campo de cultivo. As terras, as lavouras dos camponeses e as do senhor sucediam-se nas faixas justapostas dentro do campo da comuna. Os camponeses continuaram a desfrutar em comum os bosques, os pastos, os terrenos baldios que formavam, como antes, a comuna rural e a marca. Mas já agora os camponeses dependiam completamente de seus senhores. O camponês possuía sua parcela de terra, tinha seu gado, seus instrumentos de trabalho, porém já não podia abandonar seu senhor, em cujo proveito devia cumprir toda espécie de obrigação, trabalhar vários dias por semana nas terras do senhor, consertar os caminhos, cortar e carregar as árvores dos bosques, construir e reparar prédios na propriedade do senhor. Além disso, o camponês devia entregar parte do produto de seu trabalho, cereais, galinhas, gansos, ovos, peixes, tecidos, e mais ainda, devia abastecê-los de gado. A servidão provocava a resistência dos camponeses. Em princípio do século I-X, houve muitas sublevações camponesas. Em meados do século instalou uma grande rebelião entre os camponeses saxões avassalados. Havia poucos por Carlos Magno. Os senhores, porém, tinham poder e força militar, reprimiam cruelmente a rebelião e, pela violência, obrigavam os camponeses a trabalhar para eles. O regime feudal foi esta origem das classes básicas da nova sociedade, os grandes senhores de terra e os servos da gleba. O regime social em que apareceram como classes básicas e os grandes latifundiários de servos da gleba, em que os latifundiários possuíam poder político e exploraram por meio de violência os camponeses, tem o nome de regime feudal e sua classe dominante e dos senhores feudais. O regime feudal constituía um passo à frente em comparação com o regime escravista. O senhor feudal já não podia matar o camponês, como podia fazê-lo um amo com seu escravo. O senhor feudal, entretanto, pode vender e comprar o camponês. O servo da gleba tem sua economia própria. Trabalha para o senhor feudal e entrega-lhe parte de suas colheitas. Porém, trabalha também para si e parte dos ganhos lhe pertence. Por isso mesmo esta, até certo ponto, interessado no trabalho, interesse que não havia no escravo. Resultado disso é que o trabalho do servo da gleba era mais produtivo que a do escravo. De outro lado, porém, a exploração dos servos da gleba era quase tão cruel como a dos escravos sob regime escravista. Mal se suavizou um pouco a luta social entre os exploradores, os senhores feudais e os explorados. Os camponeses constituiu a característica essencial do regime feudal. A economia de uma propriedade feudal. Tudo era indispensável à existência de um grande senhor de terra e dos camponeses era produzido dentro da propriedade. O camponês lavrava a terra, criava o gado, fazia os tecidos, fabricava as suas roupas, seus calçados, construía sua casa. Nos tempos de Carlos Magno, os francos passaram a cultivar melhor a terra, difundiu seu sistema de cultivo de 2 até 3 folhas. Os francos aprenderam dos habitantes das províncias romanas, por eles conquistadas, a horticultura, o cultivo da videira, a fabricação do vinho e da olivicultura. O trabalho dos camponeses assegurava ao senhor o alimento, o vestuário e a moradia. Havia nas propriedades, em dependência das casas do senhor, ferrarias e outras oficinas, onde se fabricava armas, arneses, celas, tecidos. Desse modo, nem os senhores nem os camponeses tinham necessidade de comprar nada no mercado. Só vez ou outra os senhores adquiriam objetos de luxo, armas de valor, seda, artigo de alvenaria, trazidos do Oriente pelos mercadores itinerantes. Os senhores obtinham de suas possessões muitos produtos agropecuários e artigos diversos fabricados por artesãos.
porém não os vendiam, reservando-os para seu uso pessoal. Os camponeses, por sua vez, também nada fabricavam para vender. Esse regime em cada propriedade produz tudo o que necessita por seus próprios meios e não compra nem vende quase nada. Denomina-se economia natural. A cultura dos francos. A cultura dos francos era muito rudimentar. Somente o clero era alfabetizado, mas assim mesmo encontrava-se a miúde de curas, que nem mesmo ler sabiam. A nobreza militar em geral não sabia ler nem escrever. A massa do povo era analfabeta em sua totalidade. Carlos Magno necessitava de eclesiásticos eruditos que soubessem inspirar seus súditos à obediência ao imperador e a seus senhores. Necessitava de pessoas ilustradas para a administração, a justiça e o registro de receitas e despesas. Preocupava-se, por isso, com a criação das escolas. Procurava atrair para sua corte homens eruditos de todos os recantos do Império e de outros países. Espanha, Inglaterra e Itália, dentre eles, o mais notável foi Alcuino, um monge do norte da Inglaterra. Carlos Magno criou em sua corte um círculo de eruditos que chamava de Academia. Esse círculo pertencia ao próprio Carlos Magno, sua irmã, suas filhas, alguns cortesões eruditos viviam em sua corte. Na academia eram lidos e comentados versos e as composições escritas pelos membros do círculo. Os membros da academia chamavam-se uns aos outros com um nome tomados da própria antiga hebreia ou grego-romana. Esforçavam-se por falar a língua latina e imitar o estilo dos escritores romanos clássicos. Um dos membros da academia, Eginardo, escreveu obras de caráter histórico, a vida de Carlos Magno, que imitava os historiadores romanos. Na corte funcionava na escola, à frente da qual estava Alcuino. Podemos ter a ideia de caráter da instrução graças a um manual composto por Alcuino, em forma de perguntas e respostas. Eis aqui algumas delas. O que é a letra? O guardião da história. Qual é a palavra? A traição do pensamento. Quem dá à luz às palavras? A língua. O que é a língua? O açoite do ar. O que é o ar? O guardião da vida. Como se vê, nessa escola não se visava a aquisição de conhecimentos exatos, mas a aprendizagem de respostas engenhosas, o que era bem reflexo do caráter da superfície. O que era bem o reflexo do caráter superficial da cultura nos tempos de Carlos Magno. O imperador conhecia bem o latim e entendia o grego, porém não conseguiu aprender a escrever. Durante o reinado de Carlos Magno começou a desenvolver-se a arquitetura, que havia decaído na época dos merovingios. Os arquitetos procuravam imitar as antigas construções romanas. Adornavam os edifícios com colunas e aprenderam a construir abóbadas de pedra. Fim do capítulo 2, página 31.